Boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém? Amém? Vamos ficar em pé em reverência à palavra de Deus. Abra a sua Bíblia, no livro de Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13, nós vamos ler do primeiro versículo até o versículo 19, diz o seguinte: seja constante o amor fraternal, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados como se presos com ele, dos que sofrem maus tratos como se com efeito, vós mesmo em pessoa fosseis os maltratados. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Seja a sua vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei que me poderá fazer o homem. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo, ontem, hoje, é o mesmo e o será para sempre. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveitos que com isso se preocuparam. Possuímos um altar do qual tem direito de comer os que ministram no tabernáculo, pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Por isso, foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, pois, oferecemos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. Rogo-vos com muito empenho que assim façais, a fim de que eu vos seja restituído mais depressa. Feche os olhos, oremos. Pai, louvamos o Teu nome, nós Te agradecemos pela Tua palavra, essa palavra, Senhor, que nos instrui em todas as áreas da nossa vida. Não tem nada, Senhor, que o Senhor não possa nos orientar nessa vida. Senhor, e seguindo a Tua palavra, nós temos a certeza que nós somos mais abençoados e mais felizes, ó Pai, porque o Senhor nos conhece na nossa essência, o Senhor sabe, Senhor, aquilo que nos torna felizes nessa terra. Portanto, em nome de Jesus, que o Senhor esteja falando ao nosso coração. Eu me coloco, Senhor, à Tua inteira disposição, para ser um canal, ó Deus, que possa abençoar meus irmãos que estão aqui nessa noite, aqueles que estão ouvindo também, através da internet, que o Senhor esteja nos abençoando de uma forma poderosa. Ó Deus, eu repreendo deste ambiente todo espírito maligno que queira roubar aquilo que o Senhor tem para os nossos corações, para nos abençoar. Ó Deus, eu lhe peço que a nossa mente esteja agora cativamente de Cristo, e possamos sair deste lugar revigorados, abençoados, em nome de Jesus Cristo. Amém. Você pode se assentar. O livro de Hebreus, eu já preguei 2 mensagens nos domingos anteriores,
E uma mensagem estava no capítulo 12, onde o autor de Hebreus, que eu creio que seja Paulo, muitas coisas muito parecidas com as cartas de Paulo, aquilo que ele escreve, mas não importando quem escreveu, nós sabemos que é uma carta que nos abençoa muito e que traz verdades que são poderosas para a nossa vida, que certamente enche o nosso coração para nós vivermos melhor nessa terra. E o capítulo 12, nós estivemos pregando, e ele fala de provação, e o apóstolo, o autor do livro de Hebreus, ele coloca uma esperança no coração dos hebreus, que estavam vivendo num momento de muita perseguição, um momento de muita dificuldade, e ele traz esperança ao coração daqueles que estavam sendo provados. No domingo passado nós estivemos falando, retrasado aliás, sobre o capítulo 11 de Hebreus, que fala sobre os heróis da fé. Nós estivemos falando alguma coisa sobre fé, que nós precisamos ter para nós vivermos e sermos abençoados nessa terra. Então falamos sobre esperança na provação, sobre fé que nos abençoa, e hoje nós queremos falar um pouco sobre as ações do verdadeiro amor. O tema é isso, ações do verdadeiro amor, porque quando nós falamos no amor que é colocado na palavra de Deus, não é um amor sentimento, não é isso. Quando nós lemos lá em 1 Coríntios capítulo 13, nós vemos uma série, quando o apóstolo Paulo fala sobre o amor, ele vem trazendo uma série de ações que tem que acontecer na nossa vida, para nós demonstrarmos o verdadeiro amor. E aqui, no capítulo 13, o autor começa no versículo número 1, dizendo: seja constante o amor fraternal. Seja constante o amor fraternal. E a gente sabe que a palavra de Deus nos diz que Deus é amor. Deus é amor. Em 1 João capítulo 4, versículo 8, diz que aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então olha bem, presta atenção na seriedade. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Só pode amar com esse verdadeiro amor, tendo essas ações, quem conhece de verdade a Deus. Por isso que o mundo está faltando tanto amor, porque as pessoas não conhecem, na sua grande maioria, a Deus. Eles têm deuses, mas não conhecem o Deus verdadeiro, que é o Deus de amor, que é o Deus que a palavra de Deus nos diz que Ele amou o mundo, ou seja, a humanidade, de tal maneira que Ele deu o seu único Filho para morrer na cruz do Calvário pelas nossas vidas. Então Deus, Ele não só diz que ama, mas Ele age, Ele demonstra através das suas ações que Ele nos ama. E a maior de todas as ações, não tenha dúvida, que é o amor. Se Deus não amasse, nós estaríamos perdidos, porque Ele tem outros atributos, e um deles é a sua justiça, e pela sua justiça, era para nós, todos nós, sermos condenados ao inferno. Outro atributo de Deus é o seu poder. Ele poderia demonstrar o seu poder destruindo a humanidade que está vivendo num mundo de perversidade. E Ele poderia apenas com uma palavra, um olhar, destruir toda a humanidade. Mas graças a Deus que Ele é amor, que Ele realmente nos mostrou o que é amar. E aqui, quando nós vemos esse capítulo 13, nós vemos que
aqui o autor começa a mostrar algumas coisas que a gente precisa pensar na nossa vida, para nós amarmos de verdade. E eu queria falar exatamente nessa noite sobre isso, sobre ações do amor. Não adianta nada a gente ficar falando de amor, que nós devemos amar uns aos outros, mas nós não vivenciarmos, nós não vivermos verdadeiramente determinadas ações, que são importantíssimas para nós demonstrarmos amor para com as pessoas. E a primeira ação que nós vemos aqui, que o autor começa a chamar a atenção, está no versículo de número 2, que é a hospitalidade. Ele diz o seguinte: não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando sem o saber, acolheram anjos. Então a primeira ação é a hospitalidade, que significa simplesmente fazer outras pessoas se sentirem confortáveis em casa. Você fazer com que as pessoas se sintam confortáveis na sua casa. A base da hospitalidade é isso. Quando você diz que uma pessoa é hospitaleira, é porque ela faz com que as pessoas se sintam confortáveis na sua casa. A pessoa se sente tranquila, se sente bem na sua casa, não se sente constrangida na sua casa. Então, quando nós falamos, e a palavra de Deus nos diz sobre hospitalidade, ela está dizendo isso. Nós vemos no Antigo Testamento 3 pessoas que hospedaram anjos, e eles foram hospitaleiros. Se você ler os textos depois, você vai ver que eles agradaram os anjos, né? Quando os anjos chegaram ali para trazer uma mensagem de Deus para a vida deles. Primeiro foi Abraão, depois você pode ver com calma, lá em Gênesis capítulo 18, que ele recebe anjos, e que ele os recebe muito bem. Ele prepara uma comida muito boa para eles, e nós vemos que a hospitalidade de Abraão foi notada e escrita para nós, até o dia de hoje, falarmos da sua hospitalidade. Outro foi Gideão, lá em Juízes capítulo 6, versículo 11, fala que Gideão também recebeu anjo, e foi hospitaleiro, algumas pessoas que receberam. E Manoá, que foi o pai de Sansão, lá em Juízes capítulo 13, também ele recebe anjos. Além disso, nós podemos ver no Novo Testamento, né? O anjo Gabriel sendo bem recebido, quando ele traz a notícia para Maria, quando ele traz a notícia para José. Então, pessoas que viram e receberam a mensagem de Deus e receberam de uma forma muito agradável. Então, quando nós pensamos nisso, na hospitalidade, é uma ação de amor. Naquela época era preciso, porque, por exemplo, chegavam as pessoas nas suas cidades e não existiam hotéis para as pessoas se hospedarem. Elas tinham que se hospedar na casa de alguém, né? Inclusive, quando Maria e José foram fazer o recenseamento, eles foram mal hospedados, mas se cumpriu a palavra de Deus, que eles foram hospedados numa estrebaria. Eles não receberam assim, graças a Deus que tinha um lugar, mas foram mal hospedados, ficaram na estrebaria. Ali Jesus nasceu, junto ali perto dos animais, não muito confortável, mas não importa isso aí. O que é importante é para nós entendermos que a hospitalidade faz parte do cristão. Como que você recebe as pessoas na sua casa? Como você recebe? Muitas pessoas têm o coração aberto, recebem pastores, missionários, quando estão em viagens, pessoas que estão em viagem, hospedam e tratam essas pessoas muito bem. Nós tivemos há pouco tempo aqui, de hospedar os meninos, né, e os adultos do Atoto, e eu tenho certeza que aqueles que hospedaram com carinho, com amor, foram recompensados nesta terra já, que é uma grande bênção a gente hospedar, é uma ação de amor,
Coisa boa, eu tenho certeza que fizeram com muito carinho, e receberam essas pessoas, fizeram o melhor que eles podiam em termos de comida, o melhor que eles podiam em termos de atenção, porque isso é agradável. A palavra de Deus nos diz isso, que é bom, é uma ação de amor, né? E nós precisamos. Tem pessoas aqui que cedem a sua casa para ser um ponto de pregação, os núcleos, onde nós estudamos a palavra de Deus, onde estamos ali. Isso, quando a pessoa faz, não por obrigação, mas faz com carinho, com amor, isso agrada a Deus. Isso agrada a Deus. A palavra de Deus nos diz isso. Recebem anjos, recebem bênção, seu lar é abençoado. Quando nós recebemos pessoas, às vezes vizinhos que estão com dificuldades, familiares que estão em dificuldade, que precisam de uma palavra, que precisam de uma oração, e nós recebemos com carinho na nossa casa, isso é importante, é hospitalidade. É hospitalidade. Então nós precisamos pensar sobre isso, porque quando nós abrimos as portas da nossa casa, para ser um lugar de bênção para as outras pessoas, para os vizinhos, para as pessoas que estão ao nosso redor, isso é uma ação do verdadeiro amor. E aí nós temos a nossa segunda casa. Minha segunda casa é essa aqui, essa igreja. E eu creio que a maior parte das pessoas que estão aqui encaram dessa forma. Nós vemos as nossas crianças crescendo aqui na igreja e encarando desse jeito. Eles têm aqui como uma segunda casa. E eles precisam ser bem, desde criança, ser bem recebidos lá na salinha de aula. E os professores que fazem isso, que tratam as crianças com carinho, eles estão recebendo um galardão, porque são ações de amor. Agora mesmo tem criança que certamente está fazendo as suas necessidades lá, e eles têm que trocar a fralda e tudo mais, e fazem com carinho e com amor. Isso é ser hospitaleiro. Isso é uma ação de amor. Enquanto você está aqui para assistir o culto, você pai, mãe, louve a Deus nesse momento, porque você estava assistindo o culto tranquilo, sem uma criança chorando ao seu lado, e os outros também, né? Nós também, porque tem alguém que está sendo hospitaleiro, que está recebendo as nossas crianças. E como nós recebemos as pessoas aqui na igreja, nossa segunda casa, nós precisamos receber bem, receber cordialmente na porta, olhar para as pessoas e ver as suas necessidades. Quantas vezes as pessoas estão com o seu rosto entristecido, demonstrando uma aflição no seu rosto, e como nós recebemos elas? Com um abraço, com a paz do Senhor Jesus. Isso é hospitalidade também. Nós precisamos, como servos do Senhor, pensar como Jesus receberia as pessoas que chegam na igreja. Eu tenho certeza, as pessoas, nós vemos na palavra de Deus que isso acontecia com Jesus. As crianças iam para o lado de Jesus. Criança não gosta de gente mal-humorada. Olha para você ver, se você tiver, vocês que são pais aqui, seus filhos tiverem avós, os avós que são bem-humorados, que recebem bem os seus netos, esses são os avós que os meninos querem, que eles amam, que eles estão perto, porque criança não sabe fingir. E nós precisamos entender isso, que nós precisamos ser hospitaleiros com as pessoas. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: olha, que bom que você está aqui nesta noite, que bênção que você está aqui, eu espero que você seja muito abençoado em nome de Jesus. Sinta-se na casa do Senhor, na casa de Deus. Nós precisamos entender que isso é uma ação de amor. Tem pessoas que falam assim: ah, pastor, eu não gosto quando manda falar, cumprimentar o irmão. Você não recebe as pessoas na sua casa dessa forma, que é a sua casa, segunda casa. Receba as pessoas bem, abraça o seu irmão, fale com ele, que você o ama, que ele é importante.
Por que não? É uma ação de amor. Quantas pessoas que eu já ouvi falar, que falaram comigo, olha, eu estava muito triste. Uma pessoa chegou na igreja, me abraçou e falou, eu te amo em Jesus. Parecia que era Deus falando comigo, e era Deus falando, realmente. Era Deus falando através da sua vida, que aquela pessoa é importante para você e é mais importante ainda para Deus, que ela tem peso. Isso é ação de amor, é ação de amor. Então nós precisamos, mas eu não gosto. Então você tem que aprender a amar, meu irmão. Você tem que aprender a ser hospitaleiro, porque a Bíblia fala sobre isso. E nós precisamos aprender, em nome de Jesus, que você possa ter essa ação de amor. Segunda ação de amor, empatia. O que é empatia? É se colocar no lugar do outro. Eu me coloco no lugar do outro. O versículo 3 diz o seguinte: lembrai-vos dos encarcerados como se presos com eles, dos que sofrem maltratos como se com efeito vós mesmos em pessoa fossem os maltratados. Olha aqui que é uma ação de amor. Então está falando ali para lembrar dos encarcerados, e ali tinha muita gente que tinha sido preso, cristão preso. Nós estamos preocupados com os nossos irmãos que estão, talvez não aqui no Brasil, mas no mundo, sendo encarcerados agora, pela causa de Jesus, estão sendo maltratados, porque dizem que eles são de Jesus. Nós precisamos pensar sobre isso. Aqui o texto é claro, lembrai-vos deles. Lembrar para quê? Para a gente orar, para a gente clamar, se tiver um jeito de ajudar, para a gente ajudar. E também as pessoas que estão, quantas vezes em hospitais, quantas vezes sendo maltratados pelas ruas, quantas vezes presos, e que precisam ouvir falar de Jesus, e que nós precisamos estar orando para que Deus levante obreiros. Talvez não seja um ministério meu nem seu, mas Deus se levanta obreiros para estar lá, e a igreja tem que ir junto, a igreja tem que orar, a igreja tem que investir financeiramente, para com essas pessoas que estão vivendo dessa forma. Por isso nós fazemos missões. Tem gente que fala assim, para que fazer missões lá na África, lá na Uganda? Porque tem irmãos sendo maltratados naquele lugar, tem irmãos sendo presos naquele lugar, tem mulheres sendo estupradas naquele lugar, tem crianças órfãs andando pelas ruas naqueles lugares, e que cabe a nós, sim, não dá para ajudar todas, mas nós vamos ajudar aquelas que for possível para a gente. Senão, que amor é esse? Nós sabemos que nós não temos a capacidade nem financeira, nem de recursos humanos para alcançar todo mundo, mas se nós fizermos na nossa parte, a igreja que está ali na esquina fizer outra parte, a outra fizer outra parte, a outra faz mais uma parte, nós como igreja do Senhor, a igreja universal do Senhor, a igreja que engloba todas as igrejas que são aliançadas com Jesus para fazer a sua obra sobre a face da terra. Nós não podemos ficar dando desculpa, mas é muita gente passando fome, mas aquelas que nós pudermos, é muito mendigo em Governador Valadares, mas aqueles que nós pudermos arrancar das ruas, através da nossa oração, dos irmãos que levam sopão, dos irmãos que ajudam na missão vida, dos irmãos que contribuem, dos irmãos que oram, dos irmãos que dão aula, nós temos que fazer, E aqui, lá em Mateus, capítulo 25, versículo 36, Jesus diz, estava nu e vestisse-me, adoeci
e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. E no versículo 40 ele diz o seguinte, e respondendo, porque eles perguntaram, os discípulos perguntaram para ele, quando é que aconteceu isso? Que o senhor estava doente e nós fomos lá, estava nu e nós vestimos. Ele falou assim, e respondendo o rei lhes dirá, em verdade vos digo, quando o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Quando nós fazemos a um pequenino, quando nós fazemos um encarcerado, um maltratado, uma pessoa que nós estamos fazendo a Jesus. É isso que a palavra de Deus nos diz. Romanos 12:15 nos diz, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Isso é ação de amor. O irmão está feliz, teve uma vitória, uma bênção, me alegro com ele, não fico com inveja dele não, tem gente que fica com inveja, podia ser eu. Por que essa bênção não veio sobre a minha vida? Não alegre com o irmão que obteve a vitória, mas se ele está triste, se ele está vivendo um problema, chore com ele, ore com ele, interceda por ele. É isso que a palavra de Deus nos diz. Lá em Romanos 13:8 ainda diz, a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama os outros cumpriu a lei. Quem ama os outros cumpriu a lei. Então não deva nada para ninguém, a não ser o amor, porque quando você ama, você vai andar mais uma milha, você vai ajudar, você vai interceder, você vai estar junto, porque você ama de verdade. Terceira ação do amor é a fidelidade, que está no versículo 4, diz o seguinte, digno de honra em todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Aqui, pode parecer que é uma palavra só para os casados, mas isso não é só para os casados. Não é só para os casados, é para quem namora também. Tem namorado que acha, não, eu namoro, eu posso ser infiel. Não, o namoro já é um tempo de seriedade. Essa pregação do diabo, que eu posso ficar com qualquer um, enquanto eu sou solteiro, não, eu estou solteiro, eu posso ficar. Isso vem do fundo do inferno. Do fundo do inferno, porque Deus gosta de quem é fiel. Quando você está com uma pessoa, você está com aquela pessoa. Primeiro, fidelidade a Deus, porque você obedece, você não vai se prostituir de forma nenhuma. Aqui está dizendo, Deus julgará os impuros. Então, o namoro tem que ser pureza, e nem os adúlteros, aí no caso daqueles que são casados. É uma ação de amor. Há pouco tempo eu conversava com um colega, e ele dizia o seguinte, não, aqui em Valadares eu sou cara extremamente fiel, mas quando eu vou para um congresso, aí é diferente, estou lá fora. Isso não é fidelidade, isso não é uma ação de amor, porque a ação de amor, eu não faço com a pessoa, com as outras pessoas, aquilo que eu não quero que elas façam comigo. Eu falei com ele, mas deixa eu falar um negócio, se a sua esposa fosse para um congresso, para um negócio, e ela também fizesse a mesma, não, aí não. Uai, como assim? Isso não é fidelidade, e Deus, Ele ama aqueles que são fiéis em todas as áreas da sua vida. Deus ama os que são fiéis. Lá em Mateus capítulo 7, versículo 12, Jesus Cristo, ele é muito claro quando ele diz o seguinte, portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque essa é a lei e os profetas. A lei e os profetas, ou seja, a palavra de Deus, ela está resumida simplesmente uma coisa, faça com as pessoas apenas aquilo que você gostaria que elas fizessem com você. Você gostaria
de ser traído? Então não traia. Você gostaria que alguém te maltratasse? Então não maltrate. Não maltrate. Isso é uma ação do verdadeiro amor. Por isso que o autor de Hebreus coloca isso aqui, porque certamente estava havendo muita infidelidade no seio entre os hebreus, senão ele não teria colocado isso aqui. Estava vendo pessoas que estavam na igreja, mas que estavam achando normal, de vez em quando, ser infiel. E Deus não aceita de forma nenhuma isso. Ele ama o leito sem mácula. Ou seja, sexo é para casamento e sem mancha. É entre o casal, para a honra e glória do nome do Senhor. Deus criou para dentro do casamento, para que nós fôssemos fiéis. Deus é fiel. E Ele nos criou para ser fiéis. Ele nos criou com esse chip lá dentro. Nós é que desvirtuamos e vamos por caminhos que não são os caminhos de Deus. Quarta ação do amor, do verdadeiro amor, está no versículo 5 e 6, que diz o seguinte: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei o que me poderá fazer o homem. Então o que ele está dizendo aqui? Que para a gente amar de verdade, tem que haver contentamento com a nossa vida financeira. Porque todas as pessoas que são avarentas e são materialistas, certamente vão deixar de amar as pessoas. Por quê? Coisas são mais importantes do que pessoas para eles. E todas as pessoas que coisas são mais importantes do que pessoas, elas não amam de verdade. Elas atropelam as pessoas para obter as coisas. Elas se tornam avarentas, ou seja, cobiçosas. Elas querem tudo para elas e atropelam as pessoas porque elas querem tudo para elas. Elas são extremamente materialistas, só pensam nessa vida, neste momento, em usufruir das coisas dessa terra, e com isso, elas acabam não amando de verdade, porque sempre ela não pode ajudar o outro, porque ela tem que amontoar riquezas. Ela não pode ser dizimista para que o evangelho seja pregado, para que haja assistência social, porque ela tem que amontoar riquezas. Se torna avarento. E a avareza é pecado. É pecado. Então as pessoas que são altruístas, elas nunca vão ser avarentas. Elas trabalham, elas querem ter as suas conquistas, mas as suas conquistas não são apenas para amontoar coisas. Então nós temos que pensar em algumas coisas em relação à avareza. Nós temos que esforçar para viver com menos, em vez de desejar sempre mais. Quando nós aprendemos a ter contentamento na nossa vida com o que nós temos, você já viu pessoas que não se contentam com nada? A palavra de Deus nos diz isso: aquele que amar o dinheiro nunca se fartará dele.
Elas amam o dinheiro. O dinheiro não é o servo. O dinheiro é o senhor da vida dela. O dinheiro domina aquela pessoa. Não, ela não domina o dinheiro. O dinheiro não é para servi-lo. Dinheiro é uma coisa muito boa, porque com dinheiro nós fazemos missões, com dinheiro nós construímos igrejas, e com dinheiro nós ajudamos instituições filantrópicas. É coisa boa. Não é uma coisa do diabo. Igual tem gente, dinheiro é coisa do diabo. O amor ao dinheiro que é coisa do diabo. Pessoas que são avarentas. Aquele que tem um coração aberto para contribuir, é uma grande bênção. É uma grande bênção. Então nós temos que pensar sobre isso. Sinta prazer naquilo que você tem, em vez de ficar pensando sempre no que o outro tem. Senão você vai se tornar uma pessoa avarenta. Às vezes Deus te deu uma casa, e você entra na casa do outro, eu queria ter uma casa igual ao do outro. Se contente com aquilo que Deus te deu. Se Ele te der a oportunidade, melhore a sua casa. Mas não seja avarento. Não, eu preciso juntar, amontoar. E com isso, as pessoas deixam de amar, de demonstrar, de ter ações que demonstrem amor. O avarento, ele nunca vai contribuir com instituições. O avarento nunca vai ajudar ninguém. O avarento, ele só pensa nele. Isso destrói o amor. Lá em Filipenses capítulo 4, versículo 12, o apóstolo Paulo diz o seguinte: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Aí no versículo 13 ele completa: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu estou contente em toda e qualquer situação. O contentamento, ele faz com que a avareza e o materialismo saia da nossa vida. O antídoto para a avareza e o materialismo é exatamente isso. É a confiança que Deus vai sempre suprir as nossas necessidades, como aqui diz, né? Aqui no versículo 5, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Se eu sei que Deus nunca vai me deixar, nunca vai me abandonar, sempre vai me sustentar, e se eu estou feliz com Deus, jamais serei avarento. E aí eu terei ações de amor, ações do verdadeiro amor. E para a gente terminar, a quinta e última ação do amor é a obediência à palavra de Deus. Obediência à palavra de Deus. Se tem uma coisa que é difícil na vida, para o ser humano, é ser obediente. Nós muitas vezes podemos falar, é porque nós vivemos nesse mundo que tem o diabo atormentando aqui, é tanto problema. Não, lá no Éden, Adão e Eva, eles tinham Deus, na viração do dia, todos os dias para conversar com eles, para instruí-los, e eles desobedeceram a palavra de Deus. Deus falou, não coma dessa árvore, come qualquer coisa, faça qualquer coisa, o paraíso é seus, só não toca nessa árvore. Mas eles tinham que tocar exatamente naquela árvore. Por quê? Porque a desobediência. Por isso que aqui no versículo 7, ele diz o seguinte, o autor de Hebreus: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da vida, imitai a fé que tiveram. Hoje a coisa mais complicada, difícil,
é você ter pessoas obedientes à palavra de Deus. Se tem uma coisa que frustra os pastores, e eu converso com muitos, e tem alguns aqui na igreja também, são as pessoas que ouve a palavra de Deus e continuam sendo desobedientes à palavra de Deus. A palavra de Deus entra nesse ouvido e sai no outro. Eles estão aqui, eles acabam de sair daqui, sacode a palavra das suas vestes e pecam ali fora. É uma coisa terrível. E cada vez isso está ficando mais difícil. Por quê? Porque as pessoas, na sua teimosia, adoram desobedecer a palavra de Deus. E se tem uma coisa que frustra a gente ensinar. Você ensina na escola dominical, você ensina no núcleo, você ensina pregando na quarta-feira, você ensina todas as formas, né? No discipulado, na sala de novos membros, tem tudo. As pessoas podem ouvir a mensagem de novo se quiser no YouTube. E não obedecem os seus guias. Temam e temam. E aqui no versículo 17 e 18, ele ainda completa dizendo: obedecei, versículo 17 primeiro, obedecei aos vossos guias e sede submissos para com ele, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria, e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Olha que coisa, e é uma grande realidade isso aqui. Se tem uma coisa que deixa os guias, os pastores entristecidos, isso é uma ação de amor. Quando você obedece à palavra de Deus, você está agindo com amor. Primeiro, o amor a Deus. Segundo, amor ao próximo. Porque quando você obedece à palavra de Deus, você vai fazer bem ao seu próximo. Quando você desobedece, você vai fazer mal ao próximo. E terceiro, amor aos seus pastores. Porque a gente vive gemendo. Aqui o texto nos diz que façam isso com alegria. Eu não estou dizendo que é todo mundo, tem gente que traz muita alegria para a gente, são obedientes, são fiéis, amam a Jesus de verdade, se tropeça aqui, pede perdão e levanta, traz alegria. Mas tem alguns que faz a gente gemer, porque você ensina, faz a mesma coisa, envergonha o Evangelho, envergonha o nome de Jesus, envergonha a igreja. Tem gente que dá vergonha de se falar, porque se falar, fulano é da sua igreja, misericórdia, faz tanta atrapalhada, tanta coisa, que dá vergonha, que não dão testemunho nenhum, que são cristãos. Não, lá não tem problema falar uma mentirinha, tem problema sim, mentira do diabo. Tem gente que tem a cara de pau e fala, uma mentirinha. A mentira é do diabo. A Bíblia fala que ele é o pai da mentira. Então como nós vamos falar mentirinha? Nós temos que falar a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você está preso porque fica mentindo. O diabo está te pegando nas suas mentiras. Então nós precisamos, como ação de amor para com o nosso próximo, porque quando nós damos um bom testemunho, as pessoas olham para a gente e veem Jesus. Elas podem se converter agora, dependendo do testemunho. Fulano, você é crente? Como que a pessoa vai se converter? Falar, se o fulano é... Eu não quero ser crente, eu não quero ser cristão. É falta de amor para com o próximo. Quando nós desobedecemos a palavra de Deus, desobedecemos os ensinos que são
diariamente ensinados nas igrejas, para a gente andar com Deus, para a gente viver uma vida santa, uma vida que realmente levanta o nome de Jesus. Então, algumas coisas eu queria, é um ato de amor, quando você obedece a palavra de Deus, que é pregado pelos líderes, é um ato de amor, para a gente gemer menos, gente, para a gente ter mais alegria, é um ato de amor. Quando você ora pelos líderes, olha aqui que diz aqui, no versículo 18, orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. É um ato de amor quando você ora pelos líderes, pela liderança da igreja, pelos pastores, pelos diáconos, pelos líderes do departamento. É um ato de amor quando nós fazemos isso. É uma ação de amor, nós demonstramos amor. Por quê? Porque os líderes, eles são vulneráveis, eles podem tropeçar e cair, e por isso, nós temos que orar. Quando um líder cai, muitas pessoas se afastam da fé. Então por isso que o autor diz, orai por nós, orai por nós. Você ora pela liderança da igreja? Criticar é a coisa mais fácil do mundo, jogar pedra no telhado dos outros é fácil. Agora, você ora, você tem essa ação de amor pela liderança da igreja? Porque nós somos vulneráveis às críticas. Muitas vezes, quando vem o sucesso sobre a vida de algum líder, ele está vulnerável a ficar orgulhoso, principalmente quando ele é neófito, ou seja, novo na fé, um pastor ainda jovem. Se vê um sucesso, muitas vezes o que acontece? Pode ficar orgulhoso daquilo, somos nada, é a misericórdia de Deus sobre a nossa vida, é a causa de nós não sermos consumidos, todo dom, todo talento vem do Pai das luzes, nós só recebemos de Deus aquilo que Ele é que capacita, nós somos incapacitados, nós não temos capacidade, mas Deus nos capacita. É assim que o líder tem que pensar, mas precisa de gente para orar. Senhor, tem misericórdia, dá firmeza na palavra, dá fé, quando vierem as críticas, quando vier o sucesso, dá fé para que ele possa ficar de pé e dar toda a honra e glória a Jesus Cristo, porque é Jesus que faz todas as coisas. Nós precisamos disso, e além disso ainda tem os ataques de Satanás. Por isso que ele pede aqui oração, para que a gente possa, no final ele fala assim, em todas as coisas viver condignamente, para a gente viver com dignidade, para a gente viver bem, com a nossa cabeça altaneira, olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Então são ações do verdadeiro amor. Então quando o autor de Hebreus, ele escreve, ele estava preocupado em mostrar para o povo hebreu o que Jesus Cristo fez pelas nossas vidas, que Jesus Cristo era suficiente para salvar a humanidade, que o sangue precioso dele era suficiente, não precisava mais de sacrifícios de animais para isso. Mas no meio daquela turbulência que eles viviam, eles precisavam de esperança no meio da provação. Eles precisavam de fé para demonstrar que esse mundo não era digno deles. Homens
texto nos diz lá em Hebreus capítulo 11, homens dos quais esse mundo não era digno, pela sua fé, pela sua vida, capazes de serem cerrados ao meio, capazes de serem maltratados por Jesus, mortos às espadas, jogados aos leões. Fé, para ver também as muralhas caírem, para ver o mar vermelho ser aberto, para ter fé, para entrar numa arca, quando nem chovia ainda, ia ter dilúvio, como Noé entrou. Mas, com certeza, assim como o apóstolo Paulo fala lá, o que vai ficar? Fé, esperança e amor. Mas o mais importante é o amor. E o amor nos torna hospitaleiros. O amor nos torna pessoas que se colocam no lugar das outras pessoas que estão em dificuldades e oramos por elas. O amor nos torna pessoas fiéis. O amor nos leva a ter contentamento com o que temos e não sermos avarentos, para nós podermos ajudar as outras pessoas também. E o amor faz com que a gente seja obediente totalmente à palavra de Deus, àquilo que está sendo pregado. E cabe a você tomar a decisão. Eu obedeço, e eu amo de verdade, eu vou ter ações de amor na minha vida, de hoje em diante, ou eu vou ficar da mesma forma que eu vivo. E eu queria que você fechasse seus olhos neste momento, porque é preciso nós nos sentirmos desafiados quando nós ouvimos a palavra de Deus. Toda vez que eu ouço alguém pregando, alguém trazendo um desafio, porque a palavra de Deus ela é desafiadora, a nós vivermos conforme ela diz, ou vivermos da forma que o mundo diz. O mundo diz que você tem que subir nas pessoas, passar em cima delas, conquiste a qualquer custo, porque o mundo é egoísta, o mundo é avarento, o mundo não ama. Mas nós não nascemos para viver neste mundo, nós estamos em treinamento na terra, para viver no céu. E o avarento não vai entrar no céu. Aquele que desobedece a palavra de Deus não vai entrar no céu. Aquele que é infiel não vai entrar no céu. Aquele que não é hospitaleiro não vai entrar no céu. E o que você vai tomar de medida na sua vida? Quais são as ações? Talvez eu falei 5 ações aqui, talvez uma delas te incomodou. É o Espírito Santo que está te incomodando. É o Espírito Santo. Deus fala com a gente, porque Ele quer tomadas de decisões. Ele quer sim ou não. Ele quer que eu fale para Ele: Senhor, eu vou tomar, eu entendi o teu recado. E eu queria orar com você. Eu queria que você pudesse sair desse lugar com a decisão de ter ações de amor. Não adianta só falar eu amo, mas eu não cumpro aquilo que está escrito. Tem essa área na minha vida que precisa ser transformada. Eu queria orar com você, porque eu tenho certeza que ao tomar a sua decisão, você vai sair desse lugar mais abençoado. E eu queria convidar você que entendeu que essa palavra
é para a sua vida, a você ficar em pé neste momento e falar: Senhor, essa área da minha vida, isso incomodou meu ouvido, e eu quero uma mudança, em nome de Jesus. Eu queria convidar você a ficar em pé e falar: Senhor, eu quero amar, isso realmente me incomodou. Se algo te incomodou, em nome de Jesus, fique em pé, em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria que você pensasse sobre isso, e não se acovardasse diante da palavra de Deus, mas que tomasse a atitude de falar: Senhor, eu quero amar verdadeiramente, eu quero a minha vida transformada em nome de Jesus. É difícil a gente ser confrontado com a palavra, é difícil. Nós muitas vezes preferimos ficar parados no nosso lugar, porque quando nós somos confrontados, nós precisamos de mudança. E só fique em pé em nome de Jesus se você quer isso na sua vida, em nome do Senhor. Nós vamos orar. Coloque a mão no seu coração. Queria orar com você. Pai querido, nós louvamos o teu nome, ó Deus, porque, Senhor, quando nós somos confrontados com a tua palavra, Senhor, é difícil, porque mexe, Senhor, muitas vezes com o nosso eu. É fácil quando nós falamos de fé, todo mundo quer ser abençoado, quer receber uma vitória, quer receber um milagre, mas, Senhor, o maior milagre é a gente poder viver no céu com o Senhor eternamente. E quantas vezes, Senhor, nós não estamos agindo como um verdadeiro cidadão do céu. Eu te agradeço por esses irmãos, ó Pai, que entenderam a tua mensagem. Em nome de Jesus, que o Senhor esteja agindo nesses corações, e essa área da vida deles, ó Pai, que tem atormentado, que tem incomodado, que o Senhor possa transformar pelo teu poder, e que nesse momento, ó Pai, eles sintam seu toque especial da tua mão, e que a decisão deles possa ser uma decisão firme, de gente que é comprometida com a tua palavra, de gente que realmente quer uma vida transformada pelo teu poder. Portanto, em nome de Jesus, eu te agradeço, ó Deus, porque eu sei, ó Deus, que eles sairão deste lugar renovados e abençoados, pois eu te peço isso em nome de Jesus Cristo, amém.